Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 40 Graus, o podcast do site Termômetro da Política. Eu sou Anderson Pires e junto com Felipe Gesteira vamos debater os assuntos que foram destaque na semana no Brasil e na Paraíba. Camarada Felipe Gesteira, tudo tranquilo com você? Rapaz, tranquilo não tá, porque nesse país não tem como ser 100% tranquilo, né? Ah, é? Você perdeu até os cabelos, né? De Meu tão nervoso amigo, que você eu levei anda. uma tapa ali embaixo. Como Mas, Hein? Como é essa história aí? Parece que me pegaram, me deram uma tapa ali e tiraram meu cabelo. Mas assim, tirando isso, tirando a economia e o país, o governo que não respeita as medidas sanitárias, está tudo tranquilo. Quero dar boas-vindas a todos ao nosso podcast. Meu nome é Felipe Gesteira, como o Anderson já apresentou. E estou muito feliz hoje, viu, Anderson, com a nossa convidada maravilhosa. Espetacular, não é qualquer comunista, não. O sangue aí é mais vermelho que o dos outros, né? É isso aí. Pois é, hoje o podcast tem a participação especial da assistente social Shellen Galdino. Para quem não conhece Shellen Galdino, mas ela é famosa, viu? Famosa. Professora. Não, ela é idealizadora do site Serviço Social para Concursos. Quem tiver curiosidade, vá lá conhecer, porque é nada mais, nada menos que o maior do Brasil. O maior do Brasil. É o que mais aprova no Brasil, entendeu? Pois é, e Dona Shellen ainda é mestre pela Universidade Federal da Paraíba. E doutoranda. Na PUC de São Paulo, viu? Só tem gente de altíssima qualidade, sem contar que é uma produtora de conteúdo esquerdizante das mais qualificadas neste país, entendeu? E o látis dela não é Decotelli não, viu? É látis origem. Tem isso não, certo? Pois é, e na conversa de hoje nós vamos conversar com Shellen sobre um projeto novo que está aí tramitando, o auxílio de vulnerabilidade temporária. Vamos falar também do Auxílio Brasil e outros temas relacionados à assistência social e às questões sociais nesse Brasil. Shellen, seja muito bem-vinda, fique à vontade para saudar quem acompanha o podcast 40 Graus. Olá, minha gente, tudo bem? É um prazer estar aqui, né, com os meus dois amigos, Anderson e Felipe, aqui no podcast 40 Graus. Vamos deixar bem quente hoje, né, aqui comigo. Bom, como eles já me apresentaram, eu sou Shellen, sou assistente social, sou professora e vamos para um debate legal hoje sobre assistência social para a gente tirar as dúvidas da população e de pessoas que possam formar a opinião de outras pessoas também. Pois preparem-se que o debate vai esquentar. Esse é o podcast 40 Graus, informação com muita opinião, porque se estiver frio, a gente esquenta. Prepara a cuscuzeira que o debate vai começar. Camarada Felipe Gesteira, nós temos hoje uma convidada ilustre, né? E você não faça feio hoje, por favor, entendeu? Certo? Trate ela com carinho. Não venha com aquelas piadas. Não venha com aquelas piadas, não, tá certo? Porque, né, apesar de não parecer, né, o tema é muito sério, né? Para quem não está sabendo, o nosso Brasil, de tantas coisas ruins, está tramitando no Congresso Nacional um projeto que me parece bastante interessante, me parece também inovador, que é a discussão sobre um auxílio de vulnerabilidade temporária para as pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade, notadamente, né, aquilo que diz respeito a mulheres que, por algum tipo de agressão ou algum tipo de situação de violência que esteja sofrendo, é privada, né, não só, né, do convívio familiar, como de condições mínimas de subsistência em decorrência disso. E aí, para falar desse e de outros assuntos, nós trouxemos aqui nossa especialista, Shellen Galdino,
que, além de saber, ainda ensina para os outros, né? Como é que deve fazer. Shellen, fica à vontade para tratar do assunto. Conversar com Shellen é uma aula cada vez que a pessoa encontra ela. Eu quero dizer que, além de amigo de Shellen, que eu tenho muito orgulho de ser amigo pessoal de Shellen, eu sou fã. Me diga uma coisa, tu perdesse quantos gramas hoje depois que cortou esse cabelo, hein? Porque só agora eu vejo como você tinha cabelo nessa cabeça, viu? Porque diminuiu, você viu que ele diminuiu, ele encolheu. Mas o melhor não foi a quantidade de cabelo que eu perdi, não. Foi porque eu cheguei pro rapaz que foi cortar o cabelo, ele perguntou, você quer como o cabelo? Eu disse, não, eu só quero que não corte muito. Sei. Aí quando ele terminou, ele disse, o que é que você achou do corte? Eu disse, eu achei interessante. Ele disse, por quê? Eu digo, rapaz, porque se eu tivesse pedido para cortar muito, teria sido como? Olha, se você tivesse falado comigo, eu tinha feito mais barato do que ele. Né? Porque essa semana, inclusive, eu cortei até o cabelo do meu filho, viu? Entendeu? Nessa pandemia, até isso a gente aprendeu. Mas vamos deixar nossa convidada falar, né? Porque o assunto é sério. Então, minha gente, esse projeto, né, que foi aprovado pela CCJ, na verdade indicado pela comissão, não é tão novo assim. Ele já havia antes circulado, só que ele voltou agora para substituir o texto antigo que se tinha na Câmara dos Deputados. Ele, para quem não está sabendo, ele visa ampliar a concepção de vulnerabilidade temporária que está prevista na Lei Orgânica da Assistência Social. Em regra, a LOAS, como ela é conhecida, que é a lei que regula o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, e todos os equipamentos de assistência, tem 2 tipos de benefícios. Nós temos o benefício de prestação continuada, o chamado BPC-LOAS, que é aquele que é mais conhecido, voltado para pessoas idosas e pessoas com deficiência, e ele tem os benefícios eventuais. É aí que entraria, então, esse benefício voltado para mulheres em situação de violência doméstica e familiar, especificamente física, sexual, psicológica e, enfim, a violência doméstica prevista na Lei Maria da Penha. Lá, nesses benefícios eventuais da LOAS hoje, como é que eles funcionam? Eles são voltados para situações de natalidade, de mortalidade e situações que causem algum tipo de calamidade pública ou uma vulnerabilidade temporária. Vou citar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu estou na minha casa e acontece uma enchente. É uma coisa imprevisível. E mesmo que eu tenha condições financeiras, eu posso precisar da assistência social com auxílio aluguel, por exemplo. Só que lá não estava muito claro um tipo de benefício voltado especificamente para as mulheres que enfrentam uma situação de risco, de vulnerabilidade e que precisam de algum tipo de assistência do Estado para sair desse ciclo de violência, que nós sabemos que a maioria das violências que acontecem com mulheres, elas se perpetuam por causa da dependência financeira e também psicológica. Então, esse tipo de benefício, ele é com certeza um avanço. E esclarecer para vocês que, em regra, como acontece o benefício eventual. E aí a gente já traz as problemáticas desse benefício. Que ele não é custeado pela União, ele é custeado pelos estados e pelos municípios. Quer dizer que o governo federal não entra com nada? Só com um repasse. Então, dentro dessa lógica, a legislação poderia ser uma legislação estadual que tratasse disso. Sim. Sim. A única coisa que vai se fazer em âmbito federal é estabelecer um parâmetro para todos os estados. Justamente. E cada estado tem que fazer a sua própria lei e o município sua própria lei. Por que o governo federal não entra com nada? Por que a Seguridade Social não participa desse benefício? Olha, na divisão do financeiro, da Seguridade Social, da assistência, a União ela fica responsável pelo benefício de prestação continuada. Os benefícios eventuais, certo, mas o benefício de prestação continuada não trata dessa temática. Não trata. É para pessoas com deficiência, pessoas idosas que estão em situação de vulnerabilidade. Como eles vão alocar dentro de benefícios eventuais, dentro da estrutura, ele pertence aos estados e aos municípios. A não ser que haja uma mudança, novamente, na parte de financiamento e de custeio, que coloque a União como responsável também por custear de forma direta esse tipo de benefício. Tá, mas aí eu lhe pergunto, nessa perspectiva, parece algo injusto com os estados e municípios. Sim, com certeza. Porque quem arrecada, né, para a Seguridade Social no Brasil são
né, é a União. Sim. A única arrecadação que os estados e municípios têm é relativa aos seus funcionários que têm um regime de previdência próprio. Fora isso, né, ele não tem receita para isso. Não. Né? Tem os repasses que acontecem do cofinanciamento. A União ela passa uma parcela do financiamento para o Estado e para os municípios, mas como define a quantidade, de que maneira isso vai ser gasto em termos de benefícios eventuais é cada município e cada estado. Tá, então numa situação dessa o governo não vai nem ser contra, né? Porque Muito provavelmente não. Atirar com a pólvora dos vai outros. atirar com a pólvora dos outros, né? Sim. Então, e qual seria a polêmica que existiria em torno dessa matéria? Olha, para mim a polêmica é justamente o governo se ausentar disso, colocando como benefício eventual. Eu não acho que isso deve ser um benefício eventual. Eu acho que isso tem que estar atrelado a uma política pública séria voltada para as mulheres em situação doméstica e familiar. Porque, por exemplo, o equipamento do CRAS, que é por onde geralmente se acessa um benefício eventual, ele não funciona 24 horas. Vamos supor que a mulher sofre uma violência doméstica de 11 horas da noite. Como é que vai acessar esse recurso de forma imediata? Não vai. A não ser que ele esteja atrelado ao balcão de direitos que geralmente tem nos municípios e é extremamente problemático. Eu tiro isso com a minha experiência que eu tenho muito com o auxílio funeral, que estaria aí parametrado com esse tipo de benefício. Se morre alguém, geralmente a gente liga, mas só tem que esperar para o outro dia, para o benefício sair, ou é reembolsado com 30 dias. É uma logística burocrática que é um pouco chata, porque está a cargo dos municípios, especialmente dos municípios. O Estado ele entra como custeador do benefício eventual, porque quem opera mesmo é o município. É João Pessoa, é Campina Grande, é São Paulo, é Rio de Janeiro. Aí, para mim, é uma forma um pouco desconexa, porque, por exemplo, o que pode acontecer? João Pessoa pode estabelecer um critério e São Paulo outro. Entendi. Vamos falar de questões mais gerais. Vamos. A gente vem acompanhando ao longo dos últimos anos toda uma proposta de desmonte da assistência nos seus mais diversos níveis, depois que o governo Bolsonaro tomou posse, né? E agora, recentemente, nós tivemos o fim do Bolsa Família com a suposta substituição do chamado Auxílio Brasil, né? Sim. Dentro da discussão sobre assistência, né, como é que fica esse debate em relação ao impacto disso? Qual a visão que se tem? Porque da maneira como foi aprovado, inclusive, não é um benefício que, vamos dizer assim, terá continuidade. Sim. Ele foi pautado de forma provisória, né, sem nenhum tipo de segurança. E foi briga para ser mais de um ano, viu? Não, na verdade, né, só está aprovado até 2023, né? Né? Não dá nem 2 anos no final das contas, né? Mas a primeira proposta, né? era só 1 ano. Então você vai ter 1 ano e um pedaço, sabe? É uma coisa absurda. Agora, eu lhe pergunto, qual a discussão que está sendo feita com relação à política de assistência social do governo federal e essas mudanças, principalmente naquilo que era o maior de todos os benefícios, que na verdade era um benefício travestido de política de transferência de renda. Sim. Porque não pode algo tão pequeno, e aí faz a crítica até para os governos passados, ser tratado como política de transferência. É um país que tem dinheiro para transferir renda, né? Sim. O Bolsa Família ele era um programa e ele, na verdade, ele trazia um ineditismo porque ele articulava também política de saúde, política educacional e colocava uma série de condicionalidades para, especialmente, as mães continuarem recebendo esse benefício. Então, ela não ia só receber o aporte da transferência de renda, mas ela tinha que cumprir, por exemplo, vacinação das crianças, frequência à escola. Enfim, isso tudo era articulado num formato de pensar o benefício para além da questão monetária. Começando por partes, o governo Bolsonaro ele vem, com certeza, desmontando a política de assistência social e toda a seguridade social. Se não fosse a pandemia, com certeza nós teríamos avançado na privatização do SUS também, como avançamos em algumas partes, na atenção básica, por exemplo. Mas se desmontou o Ministério da Cidadania. Então, a assistência social, o antigo MDS, se tornou uma secretaria executiva da cidadania, ficando subordinada ao que o Onyx Lorenzoni pensa. E é o que acontece.
Não foi debatido com ninguém, isso não foi debatido nas instâncias deliberativas, CIT, CIB, CONASCENS, CONAS, a Conferência Nacional de Assistência Social, o Conselho Nacional de Assistência Social não participaram de nenhum debate com isso veio de cima para baixo do governo. E, mais uma vez, com as problemáticas de os estados e os municípios não sabem nada, como é que vai ser a transição. Então, até as questões técnicas de como vai ser operacionalizado o Auxílio Brasil, não se sabe. Já conversei com várias colegas que são das secretarias de assistência social, que são dos CRAs, que são, inclusive, responsáveis dentro da estrutura organizacional por esses benefícios e simplesmente não sabem como é que vai acontecer. Inclusive, passou, né, a chamada precatória. Em regra, o que vai se mudar para acessar esse benefício? Pelo que está sendo dito, não há de mudar a forma de acesso, mas deve-se diminuir a quantidade de beneficiários, porque se aumentou o valor desse Auxílio Brasil em relação ao programa Bolsa Família. E a outra questão é que ele tem data para acabar. O programa Bolsa Família, apesar de ser temporário, ele não tinha essa data para acabar, vai acabar tal data. E aí é uma situação que eu não vi ser dita em debate algum. Qual a justificativa para isso? Né? Porque após 2023 os problemas, né, a pobreza vai ser erradicada no Brasil. O que é que vai acontecer quando a gente vê exatamente o contrário? As perspectivas que se apontam, né, com relação à inflação, a processo de recessão, né, o PIB que não sai do canto, só cresce para baixo, né? O nível de pobreza que a gente encontra, não precisa fazer nenhum estudo, basta as pessoas andarem pelas ruas do país que vão perceber isso. Então, qual a justificativa que se trata, que se dá para se tratar dessa forma este benefício? E qual a discussão que, se existe, a gente tem desconhecimento com relação a uma política continuada de assistência social no país? Não, na verdade, a única justificativa que eu percebo e as colegas que estão mais à frente da política de assistência social percebem é que, na verdade, quando a gente pensa em Bolsa Família, você pensa nos governos do PT, você pensa nos governos Lula e Dilma. Então, com certeza, isso é uma estratégia eleitoral do Bolsonaro para ter um benefício que carregue características parecidas, mas que tenha, digamos assim, foi formatado no governo Bolsonaro, especialmente no ano que precede as eleições. Em termos de justificativa técnica, justificativa que realmente tem um avanço significativo, não tem. A única coisa significativa que o Auxílio Brasil vai ter em relação ao Bolsa Família é que vai aumentar um pouco o valor e tem a questão do abono também. Depois que botaram no papel, esse aumento não existiu. Tem gente aí que está recebendo R$65 após se fazer todos os cruzamentos, né? Você não compra um botijão de gás. Do jeito que está, você está comprando meio botijão de gás, né? Então, no final das contas, daquilo que foi proposto pelo Auxílio Brasil, tudo ainda parece uma incógnita, porque tem pessoas que não sabem se continuarão recebendo. Isso. Tem pessoas que estão recebendo bem menos do que recebiam e bem menos do que aquilo que foi divulgado, né? E ainda se tem uma questão que eu acho completamente esdrúxula, que é a necessidade de um recadastramento. Sim, esse recadastro, na verdade, ele não é novidade. Esse recadastro ele faz parte de como a política opera em questões de atualização, porque o que vai definir se ela vai acessar ou não o benefício é critério de renda. Mas eu lhe pergunto, Xelen, o que é que mudou do mês passado para esse? Não, do mês passado para esse não mudou nada, mas com a pandemia muitas coisas ficaram suspensas, né? Mas em relação ao pagamento, o mês de novembro foi um desastre, né? O pagamento médio foi em torno foi abaixo de R$300, Sim. Justamente por conta dessas pessoas que receberam, teve gente recebendo 60. O governo está dizendo que vai pagar mínimo de 400.
Assim, a gente tem que esperar para ver. Mas essa conta não fecha, então. Não fecha. Não. E outra conta que não fecha, eu queria ouvir de Shellen, enquanto assistente social, é a grande quantidade de pessoas que ficaram de fora, que recebiam Bolsa Família e ficaram de fora, se você não vê isso como um desastre social. Não, com certeza. Isso é desastroso. Fora que já há inúmeras pessoas esperando para receber. Nós sabemos que no cadastro único, o SUAS ele funciona com cadastro único. Então, as pessoas vão lá, se cadastram e elas esperam ser beneficiadas. Então, esse cadastro está realmente inflado e tem muita gente já esperando. E a pessoa que já recebia não receber mais é um desastre. E o mais preocupante é que até os estados, os municípios, que é quem opera, não é o governo federal que opera. O governo federal ele não está atendendo ali a população usuária. Libera a verba, não né? tem informação nenhuma de como vai se dar isso, quando vão acessar, quando vai chegar nesse valor. Quem não recebeu, vai receber de novo quando? Ninguém sabe nada. Está tudo às escuras. É como se fosse uma caixa preta que ninguém sabe nada, minha caixa de Pandora. Tá bom, vamos ver se a gente fala de alguma coisa melhor. Perspectivas para os próximos anos, né? Existe algum tipo de debate, algo que esteja sendo fomentado, pelo menos dentro da categoria, como forma de reação, porque tá ruim, mas outra coisa que eu percebi é que existiu no debate sobre a extinção do Bolsa Família e a implantação do Auxílio Brasil, não existiu nenhum debate novo, diferente daquilo que a gente já tinha. Certo? A política do Bolsa Família ela é uma política bastante interessante. Foi um programa que produziu efeitos como nenhum outro produziu no Brasil. Porém, a discussão sobre distribuição de renda, sobre estabelecimento de renda mínima no Brasil, ela ainda me parece muito tímida, inclusive tímida por parte daqueles que acreditam que esta é uma política consequente e acertada. Sim. Aí você, como assistente social, como integrante, né, dessa categoria e que de alguma maneira deve estar preocupada com a discussão disso de uma maneira mais ampla, que não só especificamente se vai pagar Bolsa Família ou Auxílio Brasil. Uhum. O que é que a gente tem para discutir em torno disso e o que é que se oferece para debate diante da situação que a gente está vivendo? Olha, enquanto categoria, né, nós sabemos que a política da assistência social ela é formada por um conjunto de profissionais do direito, da psicologia e também do serviço social. Nossa preocupação hoje está tanto com os programas de transferência de renda, porque nós sabemos que as pessoas têm urgência de comer, elas precisam se alimentar, mas, obviamente, também como isso tem que ser atrelado a uma política de emprego e renda, porque o grande central não deve ser os benefícios assistenciais, mas sim trabalho e renda, políticas de emprego, que ainda não há uma articulação intrínseca com a assistência social, obviamente por toda a crise que o país enfrenta e com esses sujeitos da assistência social a situação ainda é mais agravante. Tem essa questão de pensar a transferência de renda para além de situações de pobreza. A transferência de renda ela não deve ser vista somente para pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade social, ela deve ser pensada de uma forma mais ampliada, porque o que acontece? Se a pessoa hoje está numa perda de renda temporária, acontece, ela não vai conseguir acessar um Auxílio Brasil, por exemplo. Ela tem que estar numa situação de extrema pobreza. Você tem que bater no fundo do poço para poder pedir socorro. Aquelas pessoas que estão, digamos assim, no intermédio, chegando lá, não vão conseguir acessar esse benefício. Essa é uma preocupação. Existe, inclusive, a Rede Nacional de Renda Básica, que pensa políticas de transferência de renda que vão além do Auxílio Brasil e que consigam contemplar mais pessoas. A outra preocupação está na questão do BPC, que ele ainda hoje não consegue atender às demandas do Brasil, mesmo sendo, digamos assim, o maior orçamento está para ele. Existem ainda muitas pessoas idosas, muitas pessoas com deficiência, e aí entra autistas, aí entra vários segmentos de pessoas que estão esperando o BPC, não conseguem acessar, porque o INSS coloca como principal critério o recorte de renda. E o STF já disse, esse não tem que ser o principal critério. Explica para quem está acompanhando a gente, Shellen, o que é o BPC, porque assim, tem gente que não faz a menor tem gente ideia. que não conhece o BPC. Certo.
O BPC, o benefício de prestação continuada, é o que alguns chamam de BPC-LOAS, benefício LOAS, alguns chamam de aposentadoria, mas ele é, na verdade, um benefício de prestação continuada voltado para esses públicos, pessoas idosas e pessoas com deficiência. Contudo, ele não é garantido de forma vitalícia, como era antes da Constituição. O BPC atualiza aquela renda mensal vitalícia e ela é uma renda temporária enquanto a pessoa se encontra em situação de vulnerabilidade social. Quem tem direito? A pessoa idosa com 65 anos ou mais e a pessoa com deficiência, independente de qualquer idade, mas tem que ser uma deficiência, digamos assim, permanente, que traga incapacidade para o trabalho. Contudo, não basta ter isso. Aí vai trazer vários outros critérios, como, por exemplo, a renda per capita. Se essa família tem 2 membros, o salário hoje está a 1.100, a renda não deve ultrapassar 1/4 do salário mínimo. Por exemplo, eu não sou de humanas. Vamos dizer. Se só forem 2 pessoas, já está dando meio salário para cada um. Pois é. Aí já a pessoa não teria direito ao BPC. Não. Salvo exceções. Na pandemia foi aberta uma exceção de até meio salário mínimo. Contudo, ela tem que comprovar vários gastos. Gastos com medicamento, gastos com cuidadores, gastos que envolvam ali um comprometimento da renda. Mas nós sabemos que para ainda acessar desta forma, infelizmente no Brasil é pela via judicial. Então, em regra, a pessoa ela não já vai acessar o BPC dessa forma porque ela tem um direito. Ela tem um direito, mas o INSS nega. E aí a pessoa tem que ir pela via judicial, advogado ou não, para conseguir a aprovação de uma outra instância para esse benefício. Então é isso. A grande meta, que inclusive chegou a ser aprovado, mas foi revogado porque a Câmara não citou fonte de custeio, é elevado de 1/4 para 1/2. Porque 1/4 no Brasil de hoje, na verdade, não significa nada. Pelo amor de Deus, 1 inteiro não significa nada. Exatamente. Um salário mínimo não significa nada. Pois é, 1/4 é muito algo pouco. absurdo, né? Você achar que ter como renda média. Sabe? Será que essas pessoas não têm percepção do que é o custo de vida hoje nesse país? Pois não tem. Né? É o cúmulo da desumanidade, viu? Quem planeja e quem considera que 1/4 dá para viver. Uma coisa muito interessante que Shellen falou, Anderson, é essa questão da necessidade do benefício temporal, porque às vezes a pessoa realmente não bateu lá no fundo do poço, mas sofreu um acidente, uma doença, às vezes por motivo de doença você tem um gasto absurdo com remédio e aquilo lhe tira do prumo. Tem dados recentes que mostram que o brasileiro nunca esteve tão endividado e cerca de 80% dos brasileiros endividados estão no rotativo do cartão de crédito. Porque, às vezes, em maior ou menor escala, ele pode estar devendo só um pouquinho ou pode estar devendo muito, mas ele tem uma dívida que cresce 10% por mês. E aí, quem regula? A Selic está lá em cima, tem limite para renda, para faturamento, tem limite para poupança, mas quem regula os limites de lucros nos cartões de crédito? Pois é. Eu acho que isso só a parcela que ganha dinheiro com a desgraça alheia que não sentiu algum tipo de perda nesses últimos anos, porque é impossível, né, alguém que tenha uma vida, vamos dizer assim, normal, que precise comer, pagar transporte, energia, colégio, que ela não tenha percebido que de alguma maneira houve um processo de empobrecimento, de perda de capacidade de compra, né? E essa discussão, eu acho que ela precisaria ser tratada de maneira mais séria, porque olha só o absurdo, você não criou na legislação nenhum tipo de mecanismo que trabalhe essa transição, porque seria muito mais interessante se você conseguisse, né, vamos criar aqui algumas barreiras, alguns pontos de corte que a gente não permita, né, que a gente chegue a um ponto de ter uma massa completamente descontrolada de pessoas em situação de extrema pobreza, né? Eu não sei quais são os dados estatísticos mais recentes, mas a gente tratou até num podcast passado, né, que a gente estava aí beirando quase 19 milhões de pessoas que entraram dentro dessa faixa de pobreza extrema no país, um país que conseguiu, né, sair, né, do mapa da fome no mundo e que agora eu não tenho dimensão. Quem disser que tem dimensão do que esse povo está vivendo, só se viver lá dentro.
mas eu não tenho dimensão do qual é o grau de necessidade, qual é o grau de carência que essas pessoas estão vivendo, porque se nós percebemos isso de maneira impactante nas nossas vidas, imagine quem não tinha nada, como é que fica, né? E tem um ministro da economia que diz que o povo tem que comer resto de comida de restaurante, né? Que o brasileiro faz um prato com muita comida, pelo amor de Deus, né? Não dá. E fora isso, tem toda a conjuntura antes de Bolsonaro que congelou o orçamento da Seguridade Social e a política de assistência está basicamente sendo operada com o mesmo orçamento de 3, 4 anos. Shelley, vamos falar um pouquinho de pandemia, né? Você, para quem não sabe, Shelley é uma assistente social intelectual, mas também bota a mão na massa, né? Trabalhou na linha de frente aí do Covid, né? E deve ter presenciado como que foi a realidade, né? O impacto que isso teve, né, em todo o processo e como que a questão da assistência social foi percebida durante esse momento de crise que a gente está vivendo e dessa pandemia que mexeu com a vida de todo mundo e mais ainda quem teve que enfrentar isso no seu cotidiano. É verdade. Como o Anderson comentou, eu sou assistente social, só que eu trabalho na saúde, na urgência e na emergência. Contudo, há uma interlocução muito grande com a política de assistência social, até porque nós recebemos, às vezes, pessoas em situação de rua, nós recebemos também pessoas em situação de vulnerabilidade social, pessoas que não têm o que comer, e a gente precisa acionar os equipamentos, né, da assistência social. Eu vi antes da pandemia que as pessoas elas tinham ainda um certo orgulho, digamos assim, uma certa vergonha, que infelizmente as pessoas acham que receber um auxílio, mesmo que temporário, às vezes é motivo de desonra, mas não, aquilo é um apoio do Estado. O que eu percebia, por exemplo? Às vezes a pessoa estava numa situação de vulnerabilidade social extrema, não tinha condições de pagar o enterro, por exemplo, mas fazia questão de pagar. Hoje ela já não tem mais essa escolha, digamos assim. Se ela está realmente numa situação de vulnerabilidade, ela vê aquilo realmente como uma solução. Quer dizer que as pessoas tinham direito e recusavam o benefício. Recusavam. Meu Deus do céu. Enquanto isso, a gente vê, né, gente rica colocando filho em cargo comissionado, em lugar só para ganhar mais 1.000. Para ganhar mais 1.000. Para ganhar mais 1.000, né? Sim. Entendeu? É absurdo. A subalternidade, ela mas isso tem diversos âmbitos, Anderson. Eu já vi caso, por exemplo, lá no meu terreiro, no Valentina, por muitos anos funcionou como ponto de distribuição do pão e leite, na época que o governo tinha o programa Pão e Leite. Sim. E uma vez, eu como repórter do Jornal da Paraíba, a gente foi fazer uma matéria sobre a comunidade, sobre como o pão e leite beneficiava a comunidade, e ouvimos de uma pessoa que morava numa rua paralela, dizendo que a pessoa estava passando fome, a família passava fome, era um casal com uma criança de 4 anos de idade, e aí perguntamos se o pão e leite ajudava eles a sair dessa situação de fome, e o rapaz disse que não, que o pão e leite não ajudava não, porque ele se recusava a receber pão e leite vindo de um terreiro. Tenso. Tem 2 problemas aí, né? A intolerância religiosa. Tem o preconceito religioso e tem uma percepção equivocada daquilo que é direito. É porque o terreiro era só como ponto de entrega. Quem dava o pão e leite era o governo do Estado. Porque muitas vezes as pessoas também, né, não percebem que elas absorvem um discurso que é conveniente para as classes que são hegemônicas. Porque na hora que você deixa de fazer uso de um recurso que é destinado a alguém mais pobre, essa pessoa está jogando esse dinheiro no sistema para que ele seja utilizado, por exemplo, para desoneração da folha. Certo? Porque a gente... Olha só o absurdo, né? A gente viu uma presidente do Brasil ser taxada por ter desonerado demais. Vocês lembram disso? Quando Sim. Dilma Rousseff foi taxada, que ela desonerou demais? Eu até concordo, eu acho que ela desonerou demais mesmo. Certo? Porque no final das contas, o que a gente vê nesses grandes grupos empresariais é que desoneração da folha não é para manutenção de emprego coisa nenhuma. É para manutenção da margem de lucro. Essa que é a verdade. Isso é conversa fiada. Tá? Não precisa ser socialista para isso. Isso é keynesianismo puro, esse negócio de que você transformar em subsídio
em isenção, não serve para nada. Se quiser, pegue o dinheiro da desoneração e distribua com quem precisa, porque ele vai gastar de novo e vai voltar. Não tem nada de socialista nisso. É uma conta capitalista das mais ortodoxas, certo? É um acordo liberal, na verdade, né? E aí a gente depois não entende por que a parcela mais pobre da população absorve esse tipo de comportamento que, no final das contas, só atenta contra ela mesmo, né? Sim. Você não vai ver nunca um grande empresário dizendo: eu não quero desoneração, Sim. que isto aqui não é algo, né? Não é correto. Isso não é correto, isso não é digno, eu não vou querer o dinheiro do meu caixão. Conversa eu quero fiada. pagar mais impostos, né? Não tem isso. Então, existe um problema Capaz cultural. ela aceitar. É capaz, não tenha nenhuma dúvida que ele aceitaria. Caixão. Certo? Aceitaria sem nenhum tipo de pudor, entendeu? Acreditando que aquele caixão é parte dos impostos que ele pagou. Essa que é a lógica, entendeu? E aí a gente se depara com essas distorções que pareciam terem, né, pelo menos diminuído significativamente no Brasil. E num momento de desgraça como é esse que nós estamos vivendo, nós temos uma desgraça dupla, né, que é um problema de saúde pública e é um problema de gestão política, porque nós temos um presidente que é um flagelo, né, absurdo. A capacidade de produzir o mal em tão pouco tempo, se a gente buscar na história desse país, talvez não encontre. Porque só quem for doido, e aí eu vou repetir mesmo, só se for doido, quem não lembrar o que era a vida nesse país há alguns anos atrás e o que é hoje, mas paciência, né? Então, eu não sei o que dizer. Eu acho que não é doidice, não. É um esquecimento proposital. Eu estou dizendo doido, mas aí o nível de ruindade de cada um se converte naquilo que ele achar melhor, né? E a gente vê, num momento desse, as pessoas não saberem fazer uso dos seus direitos. Sim. Sabe? Né? Eu não sei mais o que é que você presenciou nesses quase 2 anos de pandemia, dentro de uma unidade, né, de saúde, o que mais a gente pode ter visto, né, de desumanidade e de falta de percepção do que é digno, né, se receber, por exemplo. Eu vejo isso também, assim, tem um fator que eu acho que a dominação, ela entra na mente, assim, das pessoas e ela se coloca nesse lugar de dominada. E acho que não deixo de relacionar isso, às vezes, com uma questão mais religiosa, do orgulho, até no meu leito de morte eu não vou pagar, não vou merecer esse espaço. E a gente do serviço social, eu tentei muitas vezes dialogar, mas não é bem assim. Você não estava prevendo esse momento, porque ninguém prevê, fulano vai morrer, vou ter aqui o dinheiro guardado do funeral, do caixão da pessoa. Então, é difícil, às vezes, desfazer esses nós das consciências, porque isso é passado na mídia, isso é aprendido na igreja, isso é aprendido na escola, isso é aprendido de pai para filho, que vai passando assim, no leito de morte, pelo menos tenha dignidade, enfim. E fora essas questões da pessoa não querer acessar um benefício, eu quero usar orgulho, mas não acho que é essa a palavra. Vamos supor assim, não reconhecimento da situação de vulnerabilidade dela, eu vi muitas pessoas passando fome, fome mesmo. E eu estou num serviço de saúde que é localizado numa área de classe média, não estou na periferia ainda, embora a periferia acesse. São pessoas ali que têm um nível educacional maior do que a média, pessoas que têm um poder aquisitivo maior também, mas que não tinha como pagar passagem de ônibus todo dia para ir levar alimentação, que a gente não dispõe de alimentação lá. Se tinha alimentação, era uma alimentação e não as 3, porque... além disso, a pessoa estava numa vulnerabilidade tão grande, pessoal, se colocar em risco, sem vacina, mas a outra pessoa doente, enfim. São questões que não é só questões de saúde, são questões de acesso mesmo às condições econômicas favoráveis, de ter uma coisa mais digna mesmo, uma alimentação digna que faça aquela pessoa superar aquele quadro de saúde. Então, vi muitas pessoas assim passando fome, sem ter o que comer mesmo, tanto do Brasil como pessoas imigrantes também. A gente chegou a atender algumas pessoas que eram da Venezuela, da Colômbia, numa situação de precariedade enorme. Aí o que acontece? Se vocês observarem, por que tem pessoas em situação de rua ao monte? Assim, a gente vê, eu vejo direto, toda hora, o tempo inteiro,
desde exploração ao trabalho infantil, pessoas pedindo dinheiro. É porque aumentou a pobreza? É claro, também. Mas é porque a política de assistência não tem recurso suficiente para abrir casas de passagem, abrir casas de acolhimento, porque é importante que as pessoas entendam que existe uma política para isso. Existe equipamento, existe serviço. O que não tem são vagas suficientes nesse serviço. E as poucas que tinham estão sendo fechadas, como foi o caso de São Paulo. São Paulo fechou um monte de casa de acolhimento. Por isso que tem aumentado a população de rua de São Paulo, porque lá estava uma política vinda, obviamente, do governo Haddad, né? De que, por exemplo, tinha casa de acolhimento para pessoas em situação de rua que são trans. Porque as pessoas não Sim, se claro. deixasse com homens héteros, gerava violência, enfim. Então, tem equipamento e falta recurso, falta vontade política, falta gestão, porque as pessoas realmente querem que cada um não pense na crise, somente trabalhe, como se o trabalho estivesse sendo distribuído aí à torta e à direita. É isso. É triste, mas é verdade, né? Vamos para frente? Vamos aqui explorar a nossa convidada, porque Shellen aqui é o seguinte: você fala do que você sabe e fala de tudo aquilo que você tem à vontade dentro daquilo que a gente colocou em pauta. Aqui o ambiente é livre para pitaco, viu? Livre para pitaco, Livre entendeu? para pitaco e para falar mal dos outros. Pode falar mal e fale mal pela frente. Vamos nos edificar. Pois é, a gente chega ao segundo bloco do programa com a rodada de assuntos que agitaram a semana. Vocês viram aí o debate sobre o passaporte da vacina? O nosso digníssimo presidente da República, acompanhado do seu ministro da Saúde, promoveram mais uma sessão de vergonha alheia. Foi triste. Não, é triste, né? Para completar, os hackers resolveram atacar o Conect SUS e... Mas houve ataque mesmo? Eu não sei, vamos discutir isso aqui já já. Cada um que faça suas divagações, né? Eu tenho uma certa desconfiança. Tivemos mais um exemplo de retrocesso nesse nosso país, né, tão sofrido, com mudanças no acesso ao ProUni, né? Não sei se vocês acompanharam a medida provisória, coisa democrática, né, que você manda para o Congresso já de maneira... O interessante é que o Congresso assimilou de maneira tão rápida, até as postagens do Senado Federal já divulgavam, né, as mudanças do ProUni como sendo algo interessante para a população. Mas esse Congresso é muito bolsonarista. Pois É impressionante como o presidente manda. Vamos debater este viés, né? Vamos. A Selic deu mais um salto para o alto, né? Está quase na estratosfera, sabe? E não sabemos aonde ela vai parar, né? Para completar, no cenário nacional, a corrida presidencial continua produzindo pesquisas e fatos inusitados. Vocês viram que tem candidato querendo ter até o Felipe Neto como vice na sua chapa? Viu? Pois é, temos esses assuntos aqui para tratar. Glória a Deus, né? Na Paraíba, o cenário político acendeu uma brasinha, Felipe. Sabia disso? Dizem que o senador veneziano está na peinha para romper com o governador. Ele deu uma entrevista bastante dura, né? E a gente pode bater um papinho aqui sobre isso. Já a vice Lígia Feliciano já rompeu, né? Ela diz que não, ela jura de pé junto que não. Não, o filho dela entregou o cargo hoje e parece que... Eu acho que rompeu. Para bom entendedor, né? Poucas nomeações bastam. E a turma da direita, essa turma, né, corajosa, né, empoderada que nós temos aqui na Paraíba, né, esse povo que gosta de umas patentes, uma coisa desse tipo, está ensaiando, né, algumas opções de candidatura. Não sei o que é que vai dar nisso e vamos dar uma conversada também. Teve um vereador lá em Campina Grande. Campina Grande não tem jeito, né? Campina Grande é espetacular. Pelo amor de Deus, né? Não, eu quero saber com quem que Campina Grande está disputando esse título, né, de capital brasileira do negacionismo. Porque você viu a história do vereador que está apresentando um projeto de lei para inviabilizar o passaporte da vacina, né? E o bom é que ele diz: eu não sou contra a vacina. Vocês viram essa história aí? Não vi, não. O tal de um vereador ilustre,
todo mundo conhece ele, né? Quem é? Rubens Nascimento, você já ouviu falar? Não. Pois é, que você vê, né? Ele está prestando esse desserviço a Campina Grande, uma cidade que, vamos ser justos, produziu muita ciência, apesar do negacionismo de alguns dos seus gestores e políticos. Talvez, né, a cidade de Campina Grande, por intermédio do NUTS, coordenado lá pelo professor Misael Moraes, foi uma das cidades que mais produziu avanços tecnológicos com o intuito de minimizar, né, a Covid-19 e esse problema todo que nós estamos vivendo aí. Para não sair da Riviera, né, vocês sabem onde é a Riviera, né? Claro, né? A Riviera é a maravilhosa, né, espetacular Intermares, Isso. que está inserida no município de Cabedelo, né? Vocês devem estar sabendo dos planos do prefeito de Cabedelo para cobrar o acesso ao Parque do Jacaré. Vocês ouviram essa Ele história? quer privatizar o sol, né? Não, nós vamos debater, porque ele já deu uma nova versão e parece que é injusto, não chega tanto, né? Então, Menino injustiçado. não faltam assuntos para já debater, né? Tudo isso e muito mais no podcast 40 graus, porque se estiver frio, a gente esquenta. Se tem café, tem conversa. É a hora do café. Vocês querem começar por onde, Thiago? Você tá sussurrando aí o quê? Me diga. Tu falou da prefeita de Bahia? Não. Ah, Dona Fofinha. Sim. É mesmo, Dona Fofinha. Eu tinha esquecido de Dona Fofinha. Mas você pode lembrar na hora que a gente estiver falando aqui. Dona Fofinha tá com a peinha pra se dar mal lá com o Ministério Público. É. Rapaz. Sabia? Porque eu chamo ela de Dona Fofinha, que ela disse que não é mais Luciene de Fofinho, né? Então a fofinha é Então ela. a Fofinha é ela, né? É. Mas vamos começar por onde? Vamos falar dessa história do passaporte, né, de vacinação. De Campina? Ou... Não, o nacional. O nacional primeiro, porque de Bolsonaro a gente não deve se surpreender com muita coisa, né? Mas o nosso ministro, o tal Queiroga, protagonizou mais uma vez, né, um episódio de vergonha alheia. Porque quando eu escuto um médico cardiologista que supostamente deveria ter o mínimo de discernimento sobre questões relativas à saúde e à vida, fazer a defesa que ele fez daquilo que o presidente quer e ainda ter aquele desfecho apoteótico, né, repetindo uma frase do presidente que é melhor se perder a vida do que a liberdade. Eu falei, mas me diga, morto tem liberdade? Não, mas eu pensei em outra coisa. Eu falei, meu Deus do céu, esses caras são verdadeiros revolucionários, combatentes contra a ditadura que se estabeleceu aqui nesse país. Porque essa frase até caberia em um outro contexto, né? Caberia na época do regime militar brasileiro, né? Porque realmente, para algumas pessoas, da maneira que se vivia, era melhor morrer do que aquele tipo de vida que se tinha, né? De privação total da liberdade, de privatização. Agora, você ouvir isso hoje, né, de um ministro da Saúde, quando a gente vive num país onde se é permitido até mentir, né? Porque a gente vive no país do fake news, onde o presidente é um agente da mentira, sabe? E um cara, né, que deve ter passado aí pelo menos uns 10 anos estudando, né? 6 anos de medicina, talvez mais. Até mais, né? No final das contas, é o que eu costumo dizer. Tem aqueles grupos internacionais, né? O Croton, né, Charlie? Você que conhece essa turma aí, né? O pessoal das redes mundiais de educação, a Laureate, né? São os dois maiores grupos, né, que rivalizam aí. O Croton mudou até de nome recentemente, né? Eu fico me perguntando se eles não estão com medo da concorrência das faculdades Bolsonaro. Porque Bolsonaro, ele tem uma capacidade de persuasão tão absurda que todo mundo que chega perto dele, ele consegue transformar em igual a ele.
Eu discordo. Não. Eu acho que os iguais é que se aproximam a ele. Será? É. Porque não é possível. É possível, não é possível. é possível. É porque ninguém chega perto de Bolsonaro para deixar ele melhor. Você está superestimando a inteligência de Queiroga. Todo mundo que chega perto de Bolsonaro fica igual a ele, pior. Eu digo, não dá, né? Eu não sei o que é que vocês acham disso. Ele piorou. Queiroga? Sim. Ele piorou a imagem pública dele. Ele sempre foi isso e a gente não sabia. É muito... Não tem como virar burro e cretino de uma hora para outra, não. É muita indignidade. Não, eu teria medo de precisar de uma consulta de cardiologista e chegar no médico e me deparar com Queiroga. Eu não iria nunca me consultar. Tu daria teu eletrocardiograma para Queiroga ler? De jeito algum, porque é capaz dele olhar assim e se tiver... vamos dizer, não sei, né? Tem lá aquelas fileirinhas, né? Se ele contar 1, 2, 3, 4, 5, chegar na 13 e disser alguma coisa ruim, ele disser isso é coisa do PT. É comunismo. Entendeu? Mas vamos pra frente. Vocês viram a história dos hackers que invadiram o Conexus? Não, peraí, que hackers? Não, eles estão dizendo que foram hackers, né? Será? Né? Porque olha, na prática o que eu vejo é o seguinte, o Brasil está 7 dias, porque ia começar amanhã um protocolo novo, né, de segurança para a entrada nos aeroportos. E agora, na prática, tendo hack ou não, o que é que existe no país? 7 dias de porteira aberta para a entrada de novas variantes. Exatamente. E quem era que defendia, aí tendo hack ou não, quem era que defendia que não tivesse... O presidente da República e o ministro da Saúde. Então pronto. E aí? Teve hack... Essa história está mal contada, tá mal né? Contada. O problema, é uma conta que não fecha. O problema é que quando eles fazem um serviço desse, você inviabiliza não só a questão dos aeroportos, das fronteiras, como também as políticas que estavam sendo adotadas pelas prefeituras e os estados. Inviabiliza o passaporte da vacina. Porque... Tem muita gente que não se deu o trabalho. Eu me dei o trabalho. Eu tenho meu PDF já baixado aqui no meu celular, com o QR Code, com as 2 vacinazinhas, um documento lá, tudo belezinha. Mas quem não se deu esse trabalho, confiou no aplicativo, que iria mostrar na hora que fosse necessário, não vai ter como. E aí você não vai poder adotar uma medida que ela é inexequível. Isso. Né? É verdade. E mesmo que tivesse sido hacker, olha, é uma vergonha para o país, para o Estado brasileiro, que não tem um sistema seguro. Não. Quer dizer que é frágil assim o sistema do Ministério da Saúde. E olha, o DataSUS, que é o setor do Ministério da Saúde, sempre foi, né, um órgão que produziu muita tecnologia, né? Todo o sistema de regulação que é utilizado em todo o país, outros sistemas, né, que viabilizam uma série de ações dentro da saúde, são criados, né, e gestados dentro do próprio Ministério com profissionais que foram, né, concursados, que entraram lá para fazer esse tipo de coisa. Se não está funcionando mais, né, é muito estranho. Sabe? O que foi que aconteceu? Será que pediram demissão, igual o povo da CAPES, do CNPq, né, do INEP? Porque nesse governo está assim, quem tiver 2 neurônios, pensa bem, diz, não quero ficar nisso aqui não, porque é capaz de eu me contaminar e virar mais um formando das faculdades. Não tinha, na época, lembra do Cacete Planeta que tinha organizações Tabajara, né? Agora tem faculdades Bolsonaro, né? Porque, pelo amor de Deus, sabe? Eu discordo, eu acho que não é formação não, eu acho que os burros se ajuntam. Tá bom. Vocês viram o que aconteceu com a medida provisória relativa ao ProUni? Não é para beneficiar aluno de escola particular, né? Não é para beneficiar quem tem dinheiro? Não, ele diz que é para beneficiar, né, de maneira mais ampla. Ele só esqueceu de dizer um detalhe, que os critérios que são utilizados para o acesso aos recursos do ProUni, primeiro é a nota do Enem, né? Segundo, ele esqueceu de dizer que ele não aumentou o recurso. Porque se você aumenta o público e não aumenta o recurso, o que é que vai acontecer? Você tira dos mais pobres. A gente pode dizer que Bolsonaro é o Robin Hood e as avessas, né? Ele tira do pobre para dar para o rico. Aí vamos fazer aqui uma análisezinha bem bestinha. As maiores notas do Enem, elas estão em quais cursos? Os cursos Medicina, Direito, Engenharia, que são faculdades o quê? Mais caras, né? Quem é que vai ser beneficiado no fim dessa história toda? As faculdades mais elitistas e que mais cobram caro, com um agravante. Sabe qual é o agravante? Quando você é estudante que negocia lá com a sua faculdade,
você consegue um descontinho, né? Você consegue um pedaço da mensalidade na forma de bolsa. Quando você entra para o ProUni, não tem boquinha não. O valor é pago integralmente pelo pé. Se a mensalidade for 10 mil, será 10 mil. Mesmo que você tivesse uma negociação para pagar 8. Olha só que absurdo. Então tá prestando serviço para o governo, ele não quer nem saber quem é o aluno. Quer nem saber quem é o aluno, né? O bom pagador está lá garantindo. E aí, né, para mim fica claro que essa medida provisória, ela, além do prejuízo que se terá, porque se parte do recurso que ia para os mais pobres, agora não irão mais, né? Quem sai beneficiado nessa história toda são quem? São os donos das faculdades que, né, devem ter sentido. Não é possível que não tenha tido uma inadimplênciazinha nessas faculdades, né? Com certeza. Alguma deve ter. E agora eles estão querendo dar um jeito de ganhar, dando mais uma cama de gato na pobreza, né? E levando dinheiro para se utilizar conforme suas necessidades, né? Não sei no Brasil todo, mas na Paraíba teve até projeto de lei para suspender pagamento de faculdade. Teve projeto de lei, passou um tempinho, não foi? Foi de mantê-lo. E disse que era em causa própria, né? Vamos pular essa parte. Triste, né? Mas vamos para frente. Meus camaradas, vocês não ria não. Olha, eu tô com uma dificuldade de rir da gota hoje, né? Felipe. Porque tá triste demais o negócio. Não, vocês viram o aumento da Selic? Uma coisa interessante, a Selic foi uma vergonha, né? Foi o maior aumento dos últimos anos, o maior salto que a Selic deu. E uma coisa que eu queria registrar nesse aumento da Selic é que o salto que a Selic deu mostra a incapacidade de Paulo Guedes de fazer uma gestão da economia. Não, esse Paulo Guedes é um completo incompetente, né? Isso é uma topeira. Ele deveria ser o ajudante do borracheiro do posto Ipiranga e acharam, né, que ele era o próprio posto, né? Porque... Pelo amor de Deus, né? O que a gente está vendo na economia brasileira é um desastre. É um desastre completo e absurdo, onde você não elenca uma só medida que tenha trazido algum benefício, né? A não ser para o especulador. Porque olha só como é interessante isso, né? Quando o Paulo Guedes entrou, eles saíram doidos, cortando, né, pontos da Selic, né? E aí as pessoas dizem, olha que maravilha, a Selic baixou. A Selic baixou. Na vida real das pessoas não teve benefício praticamente algum, né? O público majoritário desse país não tem acesso a crédito, né? Até mesmo porque o que poderia se ter de acesso a crédito, que era para a compra da casa própria ou adquirir bens da linha branca, isso foi praticamente extinto, né? Eles cortaram tanto que está quase inviável. E aí... Os caras não pensam que quando você baixa demais a Selic, do jeito que Paulo Guedes fez, tem dois efeitos. O primeiro é o seguinte, se taxa de juros está baixa, quem investidor vai tirar o dinheiro daqui e vai se embora, né? Aí o dólar sobe, pipocou, porque se ele saiu, é uma regra básica. Se tem menos, vale mais. E a outra questão é que você aumenta a diferença. Se a taxa Selic desce muito e a taxa de juro real não desce na mesma velocidade, você cria uma margem especulativa muito maior. Foi isso que ele fez. Ganharam horrores com isso, depenaram o país com isso, lascaram a vida de todos nós, porque nós estamos vivendo uma inflação absurda, né? E o pior não é isso. Eles estão divulgando aí IPCA, mas quem tiver um aluguelzinho que esse ano precisou negociar, teve um IGPM de 30%. Isso. Né? Se for trabalhar em torno, né, de nichos específicos, nós temos uma inflação muito maior do que esses 10,8% que eles estão divulgando aí como estimativa para esse ano, e de uma maneira completamente nem irresponsável não, ela foi criminosa. Não tem quem tire da minha cabeça que tudo isso que foi feito na economia foi articulado e pensado por esses milicianos econômicos que nós temos hoje para ganhar dinheiro com alta do dólar e com ganhos especulativos absurdos, ganhando dinheiro com a desgraça alheia, né? E aí não dá, porque ó, o negócio no Brasil está tão ruim que até o dono do posto de gasolina está achando a gasolina cara. Por quê? Porque ele não vai conseguir vender mais num volume que justifique... E conhecemos donos que estão reclamando. Pois ele diminui, a margem dele de venda é a mesma, mas ele diminuiu a venda. Quem vai? A crise está muito grande. Quando a crise arrocha todo mundo, diminui o consumo.
Sim. Homem, você hoje vai fazer uma feira num supermercado mais longe da sua casa, você calcula quanto é que está gastando de gasolina, certo? Se você tiver um carro que faça 10 km com 1 litro, para ir e voltar já foram R$14. Né? Então, olha só o absurdo que é isso. Sabe? Não tem como. E R$14 que não compra 1 quilo de carne, né? Não. O quilo de carne, Acho né? que salsicha. Não, você compra frango na promoção. 14? Compra não. Compra frango Depende. na promoção. Com osso. O frango inteiro, né? O frango inteiro O quilo compra. dele, com osso, É. com tudo. Se for o filé, não, né? Compra não. Sabe? Mas a situação Mas é... antes de Bolsonaro, o filé de frango era entre R$9 e R$11 Não, o você quilo. comprava sobrecoxa por R$9, rapaz. Só o pedaço selecionado. Né? E agora você chega no supermercado, às vezes tá 18, tá 20. 20. não 20. existe. Já vi por 20. Todo mundo aqui faz feira, né? Todo mundo. Isso é essa sociedade, né? Moderna, tá vendo aí? Pessoas independentes, né, Shelley? Que sabem, né? Por isso que tem responsabilidade social, né? Vamos para a frente, né, Felipe Gesteira? Vamos. E campanha para presidente da República. Você viu como o negócio está ficando animado? Né? Lula continua disparado nas pesquisas, mas interessante estão sendo as novas candidaturas que estão aparecendo, né? De João Dória, passando por Cabo Daciolo, Simone Tebet, né? O outro lá, né? O presidente do Congresso, né? Mas o melhor de todos, e olhe, para mim foi o mais inteligente dos candidatos, é o velho e bom, glória a Deus, Cabo Daciolo, que resolveu convidar o Felipe Melo, alejei o Felipe Neto agora, Felipe Melo, aquele pilantra que jogava lá no Palmeiras. Joga ainda, é banco. Não, disse que está sendo vendido, né? É. Vão jogar ele aí em algum asilo aí de jogador, porque uma desgraça daquela não era nem para estar jogando mais. Mas chamou o Felipe Neto, o grande youtuber, né? Um dos youtubers mais influentes no mundo, para ser seu vice. Você viu? É muita audácia, né? É muita ousadia, né? Não? Mas eu admiro. Felipe Neto, lulista. Não sei se ela é lulista, se não vai ser. Vamos esperar o dia do voto, né? Seja. Mas eu espero que ele continue na mesma linha que ele vem seguindo, progressista, menos, né? Batendo, né? Não me venha com esse negócio de votar em Ciro Gomes, não, porque né, já dá, né? Já. Isso é igual o caba que votou em Bolsonaro e disse que agora vai votar em Moro, né? O caba que votou em Ciro uma vez e vota de novo, meu amigo, aí não tem jeito. Entendeu? Não tem como, é gostar de Paris demais, né? Vamos em frente, né? E na Paraíba, como é que tá as coisas, hein? Além da nossa prefeita de Bahia, que Shelley lembrou aí também. Fofinha, né? Que tá aí com perigo de ser caçada por abuso do poder econômico, né? Segundo o Ministério Público, as razões existem. Vamos ver no que vai dar, né? Mas o senador veneziano Vital do Rego deu uma entrevista um tanto quanto dura, né? Haveremos de ver um rompimento, como diria veneziano. Haveremos de ver, né? Cláudio Lafraudique, né? Como diria. Ele gosta. Certo? E me pareceu que se não rompeu, né? Tá ficando difícil não romper, né? Sabe? Me parece que o governador que trabalha numa perspectiva de ganhar a eleição por WO pode ser que tenha mais adversários do que se imagina. Porque se o próprio veneziano, que poderia ser um candidato forte ao governo, né, tá aí ciscando e um tanto quanto, vamos dizer assim, chateado, né? Diz ele que faz 7 meses que não bate um papo com o governador João Azevedo, apesar da importância do cargo que ele ocupa, né? Ele é vice-presidente do Senado, não é pouca coisa. É senador, tem, né, a mãe também, né, no Senado, né, como suplente, né? Então, o irmão conselheiro, né, ministro do Tribunal de Contas da União, então é uma família que tem muito poder, né? A mulher é secretária do governo. Então, tu já pensou que 70%, 66% da representação do Estado na casa legislativa mais importante está dentro de uma casa só? Pois é, né? Mas paciência, né? Vamos aguardar, né? Mas se veneziano não rompeu, para mim, quem deixou claro
que também irá romper, né, foi a vice-governadora Lígia Feliciano. Inclusive, seu filho entregou o cargo e dizem que ela seria candidata ao governo da Paraíba. Tá sabendo dessa história? Tô sabendo. É? Tô sabendo. Sabe o que é que o povo especula aí que seria o maior vibrador para que ela fosse candidata a governadora? Rapaz, eu ouvi falar que nessa brincadeira da candidatura de coração para coração, quem tá articulando é um homem sem coração. É um homem sem coração, né? Dizem, né? Que é um coração gelado. Dizem que o coração dele... Mas ele anda tão apaixonado, né, rapaz? Não vamos ser injustos, né? Não, a gente tá brincando na frieza do pragmatismo político. No pragmatismo político. Mas nas relações pessoais parece que ele anda muito apaixonado. É até monogâmico hoje em dia. Eita porra. O Felipe está falando do ex-governador Ricardo Coutinho, que já teve Lígia como sua vice, né? E que parece que sonha hoje com a possibilidade dela ser candidata ao governo e ele ser seu parceiro de chapa para o Senado. Né? Seria uma engenharia interessante. E de coração para coração ainda teria uma novidade. Damião saindo do PDT e indo para o PT. Olha que maravilha. Nossa. Sabe o que eu acho mais interessante de tudo aqui? Assim, Ricardo daria um excelente candidato a senador. Seria bacana, representação muito boa para Paraíba no Senado. Lígia vai se lançar candidata só para ter a chapa, a gente sabe que é uma candidatura difícil, mas o mais interessante de tudo é uma grande articulação para eleger um deputado federal. Eu nunca vi isso, não. Né? Se montar a chapa para eleger um deputado federal. Não, na verdade, aí cada um com seus interesses. Né? Claro. Tem o interesse da campanha para o Senado, tem o interesse da família, né, de Lígia e Damião de manter sua vaga lá na Câmara Federal, e você teria uma chapa, né, dentro do espectro aí de campanha para a presidência da República do presidente Lula e descolada de João, que ninguém sabe exatamente o que é na política. Ele diz que vota em Lula, mas sonha com um monte de bolsonarista dentro da sua chapa, né? É uma coisa que ninguém sabe, né? Se botar queijo tem gosto de queijo, se botar carne tem gosto de carne, e assim vai, né? É o velho chuchu, né? Nilvan vai ser candidato a governador. Nilvan vai ser candidato após o desafio do podcast 40 Graus. Torço para que Nilvan aceite esse desafio. Eu acho que é só firula, mas vamos torcer. Foi desafiado aqui, há 2 programas atrás. Seria muito interessante que um monte de caba aí, uns caba muito politizado, muito que fala cego, né? Muito galo cego, como Nilvan, como Pedro Cunha Lima, que vivia falando da corrupção de Lula e do PT, assumisse a candidatura para governo, né? Tem espaço aí também para essa turma aí paramilitar, né? Tipo Valber Virgulino e Cabo Gilberto. Então, eu acho que eles precisam botar a cara, né, para bater e assumir uma candidatura. Infelizmente, a verdade é essa, as esquerdas ou o setor mais progressista parece que vai morrer, né, por frouxidão, porque haveria espaço para uma candidatura, principalmente se a gente levar em consideração que a campanha vai transitar em torno de quem? De Lula. Sim. Né? Mas se Veneziano sair candidato, aí eu não sei, né? Aí muda a história. Vamos torcer. Eu torço que tenha muito candidato. Eu também. Acho que essa lógica de WO, desse debate pobre que o governador está querendo fazer, é muito ruim. Precisa se ter discussão, porque eu acho que a Paraíba, inclusive, precisa, né, ter um ritmo mais acelerado. Tem uma série de projetos aí, tem alternativas econômicas de desenvolvimento que precisam ser debatidas nesse estado, né? Vamos aguardar. Beleza? Me diga aí o que é que a gente faz com esse vereador de Campina Grande que está propondo. Agora, bicho, eu escutei uma entrevista dele. Eu fico impressionado com a capacidade que as pessoas têm de parecer dizer uma coisa quando estão dizendo exatamente o contrário. Para você ver a quantidade de argumentos que ele levantou, quase todos mentirosos. Desde que a vacina era algo de âmbito experimental, eu digo, meu querido, todo tipo de medicamento ele é constantemente experimentado, desenvolvido, evoluído e ajustado. Você não vai nunca, né, poder trabalhar dentro dessa lógica de que primeiro a gente faz o remédio para depois vir a doença, né? Pelo amor de Deus, né? Mas aí ele apresentou um monte de justificativa, parecendo ser muito coerente, ser uma pessoa que está realmente
preocupada e com aqueles argumentos que a gente já conhece, relativos a cerceamento e coisa do gênero, né? Que eu sinceramente não sei o que aconteceu agora, porque Tem que desligar o Bluetooth. vai ter que desligar o planeta daqui a pouco, né? Sabe? E era mais a minha gerente do banco. Deve ser ela preocupada com a taxa Selic. Viu? Você tá lascado, meu filho. Vem aqui pegar um dinheirinho emprestado, alguma coisa desse tipo, né? Mas o que é que a gente faz com esse vereador? Me diga, Felipe. Rapaz, isso é um troço. O que eu acho que o problema maior dessas criaturas no Brasil é, assim, impulsionado pelo próprio presidente da República, mas de uma forma generalizada, as pessoas não são punidas por disseminação de fake news e fake news num nível que expõe a vida e a segurança e a integridade dos outros. A gente tem que lembrar que na Paraíba tem uma lei que proíbe, que multa quem disseminar fake news sobre saúde, né? É uma lei já aprovada, já em vigor, sancionada pelo governador, exatamente. Lei do deputado estadual. Ano passado, né? Isso, desde o ano passado. É uma lei do deputado estadual Wilson Filho, muito bacana. E eu acho que, assim, isso é caso de polícia, sabe, Anderson? É importante que a gente debata aqui, que a gente traga esse tema, né? Mas um cara que promove um desserviço desse, e estando numa situação de destaque no poder legislativo de um município do porte de Campina Grande, ele teria que ser preso. Imaginou, eu quero uma excepcionalidade para esta ilha, né, chamada Campina Grande, por uma série de motivos, todos eles baseados em fake news. Em fake news, em achismo. Não tem absolutamente nenhuma responsabilidade científica quem propõe isso. E ainda quero dizer aqui que eu não sou contra a vacina. Óbvio que você é contra a vacina. Óbvio que você é um negacionista, não tem responsabilidade alguma, e o pior é isso, que o povo paga para alguém ficar produzindo fake news e protocolando como se fosse projeto de lei. Isso é um absurdo. Sim, inclusive eu saí de casa esses dias, fui para 2 lugares. Você fugiu de casa? Fugi. Não, mas você sabe que tem uma história, né? Sabe qual é o cúmulo da rebeldia? Não. Morar sozinha e fugir de casa. Entendeu? Você tá quase assim, né? Quase. Aí, quando as pessoas me pediam garçom, alguém me pediu passaporte vacinal, eu já vinha pedindo desculpa. Eu não precisa pedir desculpa, não. Eu quero mostrar. Eu ainda não, ninguém me pediu esse passaporte vacinal. Me pediram da aprovação. E me pediram na Riviera. Foi? Lá na Riviera. Ainda bem, a Riviera tem alguns no locais. Bar foi? Não, uma lanchonetezinha. Que maravilha! Olha aí, Intermares. A Riviera de Intermares, tá vendo? Mas eu queria dizer que o melhor bar de Intermares pede, viu, Cartão? Com certeza, porque é um bar de gente consciente, sabe? Engajada, isso. E não aceita negacionismo. É isso aí, é por isso que a gente vai lá, né? Isso. Beleza. Vamos pra frente aqui. Falar em Cabedelo e em Riviera. Ave Maria. Como é que fica essa história lá do Parque do Jacaré? O prefeito Vitor Hugo, primeiro parecia que ele estava querendo cobrar para a pessoa ver o sol, né? Acho que ele se empolgou demais, disse que ele estava numa apresentação de uma campanha publicitária, né? Aqui é Cabedelo, que ele está empoderando a cidade. Você viu como é que ele está dizendo? A conversa dele é essa. Nós estamos, né, tomando posse daquilo que sempre foi nosso, porque João Pessoa se apropriava do nosso pôr do sol, de Areia Vermelha, disso, daquilo, da Fortaleza, não sei o que lá. E agora, se é nosso, tem que pagar. Rapaz, eu sofro. Olha, tem um problema para quem mora em Cabedelo, é porque a pessoa sofre constantemente de vergonha alheia. É, né? Toda vez que toda me sexta, perguntam. Né? Toda sexta é o cúmulo da vergonha alheia, né? Na sexta-feira a vergonha é grande. É grande, né? Toda sexta-feira, né? Toda vez que eu vou falar bem de Cabedelo, dizer como Cabedelo mas é legal. Mas ele tentou se explicar e está querendo dizer que vai pagar para entrar no parque. Olhar para o sol ainda é de graça. É, né? Tá Do lado de fora. Mas vai ter como ver se não pagar? Não, diz que vai ter uns tamburetezinhos para você ficar assim posicionado acima, né, do pub. Alguma coisa desse tipo vai ter que ter, né? Eu acho graça, porque a forma como as coisas chegam, né, só faz mostrar, né, o que as pessoas pensam, porque foi um ímpeto tão grande, o negócio nem existe, né? De fato não tem nenhum modelo, sabe? Essa discussão, inclusive, não é nem nova, né? Porque no começo dos anos 2000, o prefeito Dr. Júnior fez um primeiro projeto do Parque do Jacaré,
que tinha uma série de coisas, tinha um pier bonitão, tinha um mirante que você subia numa torre e ia assistir o pôr do sol lá em cima. Tinha área para hotéis, para pousada, ilhas para restaurantes, que todo mundo dizia que o próprio estacionamento seria licitado. Estava ali dentro alguns princípios de privatização do espaço público, né? Mas era numa lógica diferente. Vamos lá, você estabelece aqui algumas áreas de exploração comercial para viabilizar o parque como um todo e continuar mantendo o acesso público de maneira indistinta. Parece que agora, né, não se pensa do mesmo jeito. Se você olhar até as maquetes que o atual governo divulgou, é uma lógica de fechar mesmo, né? Tem uma portaria lá que para entrar você teria que, né, realmente viabilizar o acesso de forma paga, né? Vamos aguardar, né? Vamos. A gente não viu ainda esse parque e Vitor Hugo, como ele disse, se for uma coisa que não é legal, não tem problema. Eu volto atrás. Ele volta? Não sei, né? É porque as besteiras que ele fez até agora, ele não voltou atrás, né? Até abaixo assinado já teve em relação à mudança no trânsito em Intermares e Poço, e ele não volta atrás. Pois tá bom. Vamos pra frente? Vamos. Tá bom, né, da gente falar mal Tá. da vida alheia, né? A gente chega aqui ao bloco final do nosso programa, Shellen, com a coluna Café Quente e Café Frio. A coluna é para você dar o seu café quente para quem você acha que está em alta e o café frio para quem você acha. Já tomou café frio? Já, é horrível. É ruim, né? Então você dê para quem você... Quem merece. Aí se quiser botar uma pitadinha de veneno, fique à vontade, porque aqui a ideia é essa, né? Vamos aos eleitos da semana? A gente sempre começa pelo frio, Shellen. Vamos Pra começar. gente ver se a gente termina o programa falando bem de alguém. Tá certo? E a prioridade é o convidado. E a prioridade é Não, o convidado. café frio eu já tenho. O Ah, quente já que eu tem? tô buscando na mente. Então já dê seu café frio. Vê lá. Café frio acho que vai para a equipe da defesa da Boate Kiss, especialmente a advogada que fez A da psicografia. justamente Pelo isso. amor de Isso Deus. é uma avacalhação Aquilo é avacalhar o direito. do sistema jurídico. Mas num sistema jurídico que Já é usa... avacalhado. Não, ó, um sistema jurídico que torna, que aceita institucionalmente para resolver a vida das pessoas um negócio chamado constelação familiar, Não, verdade. eu acho que nesse mesmo sistema era para valer Claro, psicografia. Então. desse jeito, né? Porque... Vocês já fizeram um podcast sobre constelação Não, familiar? Tem que podemos fazer um debate sobre isso, porque é uma coisa séria. É demais. Que inclusive tem um monte de psicólogo aí embarcando nisso. E assistente certo? social também. E é absurdo. É um charlatanismo. Não, né? e alguns, prejudica a vida de muita alguns gente. juízes que, né, acreditam na constelação familiar produzem aquelas cenas de psicodrama em Política de sessões. Estado é absurdo. Sabe? É uma coisa absurda. Daqui a pouco a pessoa vai estar dizendo: eu sou culpada por ser estuprada por conta da questão que a constelação me disse. Pelo amor de Deus, né? É absurdo. Sabe? Eu acho que Não é dá. de direito de quem acredita Fazer agora fazer não, política, como política de com Estado política não. É não. absurdo. Fazer E aquilo ali obrigar como que se fosse uma profissionais religião. Aí Aí cada um ele que tem vá a na sua crença. religião, vai fazer aquilo Agora isso não pode estar dentro do Claro. judiciário. Não Não, pode. absurdo. Nem do judiciário, nem de nenhum instrumento público. De nenhum instrumento Seu público. café frio vai para quem? Vai para toda a equipe da defesa da Boate Kiss, da banda. Então pronto, cacete neles. Felipe Gesteira, vai roubar o café hoje? Eu vou roubar café frio, vou nada. Porque Felipe é o maior ladrão de café que tem aqui. Ele adora roubar o café Só dos porque outros. sou eu, ele não vai roubar. É. Não, Vamos não lá. mas o café é roubar o café de quem ainda vai dar café frio. Ah, é? Ah, É. tá. Diga aí. Meu café frio vai para a equipe que toma conta da segurança do sistema do Ministério da Saúde, porque é uma vergonha que o sistema seja atacado, certo? Num momento como esse do país. Se o sistema foi atacado a ponto de ninguém ter mais acesso, de o DataSUS ter atacado, de a gente não ter acesso ao Conect SUS, não ter acesso a cartão de vacina, então isso prova que o Brasil não tem segurança nenhuma na informática, nenhuma segurança de dados. Pois é. Tomara Agora que sim, não ataquem o meu INSS, né? Não, tomara que tenha sido ataque mesmo. Né? Tomara, que tenha né? sido É, ataque. Por mais frágil agora essa que o turma sistema. que atacou tem intenção. É, né? Por mais frágil que o sistema tenha se mostrado, a ponto de abrir a porteira do país por 7 dias, por inabilidade do governo, tomara que tenha sido ataque e isso não tenha sido orquestrado. Né? Mas se foi ataque e se o sistema é frágil assim para ser atacado, é uma vergonha. É uma vergonha. Roubou não dessa vez, viu, Felipe? Não, né? Roubou não. Rapaz, o meu café frio,
Eu tô na dúvida para quem eu dou, porque ontem à noite... Dê 2. Bicho, eu vou ter que dar para uma dupla. Né? Porque eu ontem, né? O sono demorou para vir, não porque tivesse nenhum problema, a noite estava até muito boa. Né? Muito bem. Estava tranquilo, né? Estava assistindo lá, conversando. Aí eu fui obrigado a assistir a entrevista do Pedro Bial com o governador de São Paulo, né? Pré-candidato a presidente da República, João Dória. Olha, eu realmente me impressiono como é que certas figuras no Brasil conseguem se constituir como marcas. Um dos exemplos é o senhor Pedro Bial, Sim. como uma marca, né, de jornalismo, de produtor de conteúdo nesse país. E é aquilo que eu digo, a forma tem tomado, né, o espaço do conteúdo de uma maneira absurda, né? Eu sempre achei os textos de Pedro Bial umas bosta, aquelas coisas melosas, certo? Onde você simplesmente impostava a voz e parecia ser algo, né, realmente cativante, mas a gente também não pode exigir da população um nível de criticidade tão elevado. E quando ele se propõe a ser entrevistador, né, como ele vem se propondo, e faz uma entrevista a uma figura da qualidade de João Dória, e você, né, vê aquele tipo de ping-pong entre eles, mas não é ping-pong de adversário não, sabe, menino quando combina de ficar tocando a bola de um lado para o outro sem nenhum ganhar o jogo, é desse jeito. Eu tive que escutar ontem até o debate sobre as calças apertadas do senhor João Dória, né? E entre outras pérolas que ele falou ontem, né, nessa entrevista extremamente, né, qualificada que Pedro Bial fez, né, só teve uma coisa interessante, quando ele deixou claro realmente o que é que ele pensa para esse país. Em meio à situação que nós estamos vivendo, ele não titubeou em dizer que iria esquartejar, porque é o que ele quer, esquartejar a Petrobras, privatizar e fazer dela aquilo que o mercado queira. E você não viu nenhum tipo de constrangimento por parte do senhor João Dória, muito menos do seu entrevistador, aquele, né, que outro dia foi dizer que não chamaria o Lula, porque se ele fosse ser entrevistado lá, ele ia ter que tomar cuidado com a carteira, né? E por mais que ele, ao final do programa dele, que está lá esperando que um dia os outros presidenciáveis apareçam, o senhor Pedro Bial não é digno de uma entrevista decente, porque ele é um jornalista menor, sabe? Ele é um desqualificado com pose de alguém que tem qualificação e capacidade intelectual para produzir aqueles textos imbecis que ele produz e que muita gente nesse país bate palma e acha interessante, né? E ontem foi de dar nojo. Você vê uma dupla daquela com tanta sintonia, né, e com tanta mediocridade ocupando o espaço da maior TV aberta desse país, seja lá qual for o horário, mas está ocupando e trocando figurinhas, né, desde dancinhas do João Dória com Cláudia Leite num palco, até a discussão sobre as calças apertadas que o Bolsonaro, né, vez por outra, ridiculariza o João Dória. Então, meu café frio vai para Pedro Bial e João Dória, porque essa duplinha, né, talvez nem café merecesse tomar. Mas a bebida fosse outra. Me diga uma coisa, o problema maior de Pedro Bial é a desqualificação dele ou é a falta de caráter? Mesmo, é mau caratismo mesmo. Ele é um mau caráter e desqualificado, certo? Porém, com uma forma que muitas vezes as pessoas acham que o conteúdo presta, mas não tem nada, né? Paciência, vamos para frente, né? Shellen Galdino, vamos falar bem de alguém? Difícil, né? Pois fique à vontade para dar seu café quente para quem você achar que merece. Nossa, eu estava tentando buscar aqui na minha mente para quem que eu ia dar um café quente. Difícil, uma missão difícil. Pensei rapidamente aqui em dar um café quente, sabe para quem? Quem? Diga aí. Felipe Neto. Yeah. Já prevendo que ele vai negar ser vice de Cabo Daciolo e vai votar em Lula. E também porque ele acabou fazendo uma doação significativa para uma região da Bahia que está sofrendo enchentes, inundações. Sim, teve lá um problema sério aí.
Então, Felipe Neto, ouça meu apelo. Você como... Sofredor Felipe Neto. Você como uma influencer, né? Nos meios digitais, vai dar seu café quente para Felipe Neto. Sofredor Felipe Neto. É porque ele torcedor do Botafogo, doente. Não, mas o Botafogo foi campeão brasileiro da segunda divisão. Você tá peraí, doido? termina a frase de novo. Foi campeão brasileiro de quê? Da segunda divisão. Então, meu amigo, se um dia foi parar lá, ele sofreu, mas, né? meu querido, a segunda divisão é a divisão mais importante do futebol brasileiro. É, esse ano. Claro, né? O CSA tá lá, meu irmão. Que isso? Você viu a emoção que foi a segunda divisão? Não tem graça, verdade, não. é Vá, verdade. dê logo seu café quente. Viu que você tá querendo desmerecer a segunda divisão. Tá vendo? Meu café quente vai para um deputado federal paraibano, certo? Vou dar meu café quente ao deputado Wilson Santiago, representante forte do Sertão, mas não é por conta de política para o Sertão, não. É para uma política, e eu vou falar na frente de uma assistente social qualificadíssima. Tem um projeto de Wilson Santiago, avançando na Câmara dos Deputados, que propõe gratuidade para teste de DNA. Para teste de paternidade. Muito bom. E assim, eu acho sensacional um projeto desse, porque ele coloca, quando você pega a grande quantidade, milhares de brasileiros, de pequenos brasileiros nascendo sem saber a origem, sem saber de quem são filhos. E a dificuldade no sistema para se conseguir, para essas mães que sabem quem são os pais, mas têm ex-parceiros que se negam a registrar os filhos, a grande dificuldade de ter acesso a um teste de paternidade por via judicial, a proposta da lei é incluir a gratuidade e, assim, rasgar. Se ela não tiver condições de pagar o teste, ter direito ao teste e acabou-se. Então, eu acho que é uma medida muito interessante. Torço para que avance, para que seja aprovado e vire lei. E é uma medida interessante para dar dignidade a essas crianças que não têm registro de paternidade. Muito bom. Muito bem, Felipe Gesteira. Você é um rapaz muito justo. Entendeu? Rapaz, eu vou dar o meu café quente hoje, né? Para o Mano Brown. Não sei se vocês acompanham o podcast Mano a Mano. Ele está terminando agora a sua primeira temporada. O último entrevistado foi o Wagner Moura, né? E é muito interessante quando a gente vê que uma figura como o Mano Brown é capaz de nos mostrar, né, percepções que a gente não conseguiria ter, né, até pelo nível de preconceito que a gente estabelece em relação a algumas pessoas. E no seu podcast, né, ele entrevistou uma série de figuras, inclusive algumas figuras que não significam necessariamente que a gente goste delas. Um deles que eu achei bastante interessante foi quando ele entrevistou o Fernando Holliday, né, o vereador lá de São Paulo, que talvez algumas pessoas conheçam, que é um cara negro, né, porém que o fato de ser negro não lhe permite defender políticas específicas para isso. Qual é a grande... É direitoso, né, rapaz? É direitoso, é contra cotas, né? Isso. É uma figura bastante... E aí, o que é que eu quero utilizar o exemplo do Mano Brown? Em contraponto exatamente a um Pedro Bial, que em torno de toda a sua, né, firula, todo o seu empolamento, né, seus olhos claros e cabelos loiros, não tem capacidade para tratar a informação, tratar a discussão de maneira séria. Eu até vou fazer aqui um parênteses. Olha, tem figuras que têm grandiosidade de maneira nata, instintiva. O Mano Brown é um desses. Inclusive tem coisas que ele lembrou, ele fez uma entrevista com o Lula que eu achei muito legal, que aí ele foi lembrar até de uns episódios de quando eles se engajaram na campanha do Lula em 1998, e aí o Lula lembrou, inclusive, de um episódio que aconteceu num desses eventos em Belo Horizonte. Ele nem citou o local, mas eu lembro do local, que foi na Praça da Estação, que o Lula foi falar com o Mano Brown e dizer: Mano Brown, como é que vai ser, velho? Não dá pra gente fazer esse evento aqui, os caras estão se matando, o cacete tá comendo, porque aí desceu gente de tudo que era a periferia de Belo Horizonte para assistir o show do Mano Brown, não era para ouvir o discurso do Lula, né? E o Lula conta que o Mano Brown disse: Lula, deixa eles gastarem um pouco de energia. Quando a gente... Deixa rolar, né? Deixa rolar. Quando a gente entrar, eles...
Então teve esse episódio. E falando dessa linguagem, né, e dessa discussão nata que algumas pessoas têm de perceber de uma maneira diferenciada, eu sempre fui puto com o Neymar. Né? Acho o Neymar um escroque. É uma figura que eu não tenho nenhuma admiração. Acho triste que ele seja um referencial da nossa juventude. E aí o Lula participou agora recentemente de um outro podcast chamado Pá de Pá, não sei se vocês escutaram. E aí surgiu a história do Neymar, né? E o Lula falou, disse assim, olha, eu acho legal o Neymar, certo? E aí o cara disse, mas você acha legal ele por quê? Eu disse, não é porque politicamente ele pensa igual a mim. Deixou claro que não é porque existe, eu só acho legal porque é o seguinte, eu não conheço nenhum filho de banqueiro que tenha chegado onde o Neymar chegou. Então, se quem chegou é um Neymar, ele tirou do filho do banqueiro. Então, são essas coisas que eu acho que são interessantes e que a gente percebe, né, que muitas vezes essa suposta qualificação formal que um Pedro Bial, ela é completamente desconstruída quando a inteligência e a sensibilidade de um Mano Brown, que produz um conteúdo de um outro nível, né, de uma percepção, de uma discussão muito mais qualificada e muito mais aprofundada, até com aqueles que são diferentes dele. Até quando ele vai entrevistar um Fernando Holliday e trata com respeito, né, consegue debater, puxar assuntos, mostrar contradições, perguntar, cara, como é que teu nome é de guerra aí é Fernando Holliday, baseado na Billie Holiday, e você se porta como um vassalo do Estado. Quem conhece um pouco da história da Billie Holiday sabe qual foi o enfrentamento que ela teve, simplesmente por querer cantar algumas músicas que pareciam subversivas para o governo americano. Então, fica meu café frio para uma figura pequena. Foram 2 entrevistadores, então, nessas 2 entrevistadores. E o Café Quente como contraponto, como exemplo a se seguir para o Mano Brown, que vem ensinando muito lá no seu podcast e mostrando que o debate pode ser feito de uma maneira séria e verdadeira, independente de você concordar. Muito bem. Beleza? Eu quero dar outro café quente, pode? Então dê, rapaz. Porque eu sou muito generosa. Convidada pode, tá no manual aqui. Maravilhosa. Não, fiquei me lembrando, vocês devem ter visto nas páginas de fofoca que 2 integrantes da família Pôncio fizeram uma chamada adoção à brasileira de uma criança. Então eu quero dar meu café quente para o juiz, que retornou a guarda para a mãe, mesmo sabendo que por eles serem famosos, influenciadores, isso poderia gerar uma série de ataques negativos, que foi o que aconteceu, todo mundo questionando a decisão dele, e da equipe multidisciplinar, porque é isso, não é porque a pessoa é pastor, tem dinheiro, é rico, que tem que passar por cima da lei. Muito então, bem. Exatamente. Tá o juiz. Tá cheio de gente achando que a lei é relativa e não pode, né? Ela é relativa em alguns aspectos, mas não pode ser o econômico, né? Beleza? Beleza. Terminamos? Terminamos. Vamos para frente então, né? Tá com o bico seco? Vamos. O meu tá, viu? Então vamos lá. Esse foi o podcast 40 Graus de 10 de dezembro de 2021. João Pessoa, Paraíba, Brasil. O podcast está nas principais plataformas de streaming e no site podcast40graus.com.br. Agradecer a nossa convidada Shellen Galdino. Muito obrigada. Foi um prazer tê-la aqui conosco. Abraço a todas e todos. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Podcast 40 Graus. Informação com muita opinião. Porque se estiver frio, a gente esquenta.